que já se consolidou como uma referência de estudos do trabalho em São Paulo, no país, certamente transbordando o espaço também nacional para a América Latina e com convidados, né, e convidadas de várias partes. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, poder de algum modo participar já tantas vezes desse encontro, né, e ajudar nesta reflexão sobre o tema crucial do trabalho. Como o Dari me deu a brecha e falou um bocadinho mais do que os 40 minutos, eu também vou utilizar do mesmo espaço, de modo que a gente possa depois debater um pouco, né? E eu vou me utilizar muito da exposição do Dari, porque eu vou tentar fazer uma coisa diferente. A exposição dele me ajuda muito. Ele dá uma fotografia do quadro brasileiro muito precisa, muito importante para a gente. E eu vou tentar um esforço que é um pouco arriscado também, que é oferecer algumas tendências, do que eu chamaria algumas tendências do trabalho, no trânsito da sociedade do século XX para o século XXI, mas tentando apreender alguns sentidos mais gerais. E ao fazer isso, eu tenho que necessariamente deixar de lado algumas tendências singulares ou específicas, às vezes até mesmo contraditando o exemplo brasileiro. E vou procurar desenvolver 3 ou 4 pontos. Primeiro, nós vivemos uma era de precarização estrutural do trabalho. Nós não estamos mais na era da precarização contingencial do trabalho, obrigado. Mas nós estamos num quadro de precarização estrutural do trabalho. O que nos obriga a pensar nas formas visíveis e invisíveis de trabalho. Isto me leva a tentar desenvolver um segundo ponto que me parece decisivo. Ao invés do fim da lei do valor, de que falava o Habermas, ou de um certo descompasso da lei do valor, ou de uma certa desmedida da lei do valor, ou de uma certa mudança da lógica societal, nós temos que compreender como esses trabalhos visíveis e invisíveis agregam e potencializam a lei do valor, sendo esse um traço decisivo do capitalismo dos dias de hoje. O que nos obriga, num terceiro momento, a entender quem é a classe trabalhadora hoje. Entender quem é a classe trabalhadora hoje, e para entender quem é a classe trabalhadora hoje, nós não podemos repetir como era a classe trabalhadora no século XIX. É um absurdo inimaginável querer entender o século XXI retornando para o século XIX. Nós temos que compreender os desafios da classe trabalhadora hoje, ou então daremos adeus às lutas sociais, adeus à revolução, adeus às forças sociais do trabalho. Como nós temos e vimos fazendo aqui, no meu caso, ao longo de, nessa altura do campeonato, umas 3 décadas, né? Que Deus me tenha, e o Deus aqui é com D minúsculo, 3 décadas já tenho procurado entender o que significa esse trabalho hoje, né? Esse esforço de compreender, né? Esse desenho que ele levantava, né? que o Dari levantava, tantas formas assalariadas, não assalariadas, autoexploração, exploração do outro, cooperativa autônoma. Vamos explorar um pouco e ver que consequências isso tem quando se pensa na classe trabalhadora. Eu começo tendo que fazer uma nota sobre o trabalho. O trabalho não pode ser tratado de modo uno ou dual. O trabalho sempre foi, eu usei certa feita a metáfora do pêndulo, né? O trabalho sempre foi, ora, expressão de criação de coisas úteis, de felicidade humana, de constituição do gênero humano, mas o trabalho também sempre foi, ao longo da história, expressão de sofrimento, servidão, coisificação, estranhamento. Nos gregos esse debate está presente, ergon e ponos, trabalho e fadiga, o mito prometeico do trabalho, não é? De que falava do Prometeu acorrentado, de Ésquilo, não é? Aquele esforço hercúleo, não é? De algo que de algum modo se repete. Ou como dizia o Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias, não é? Que o trabalho, de certo modo, de quem dele vive o trabalho, dizia o Hesíodo, desonra nenhuma, o ócio desonra é. Isto é literal. Então, o trabalho é algo que ata o indivíduo à condição de gênero humano. E o trabalho grego era o trabalho escravo.
o trabalho agrícola, o trabalho na polis, né? Aquele trabalho extra mundo da materialidade, né? Era para uma parcela muito restrita, chamados segmentos dominantes, né? Da sociedade. Então sempre o trabalho foi, digamos assim, um pêndulo, ora servidão, ora criação, ora sofrimento, ora felicidade social. O trabalho não pode ser unilateralizado. O pensamento cristão deu continuidade a essa controvérsia. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, dizia que o trabalho é um ato moral digno de honra e de respeito. O trabalho, o ato, o indivíduo, a condição de gênero humano, é o caminho para o céu, a qual o protestantismo, em particular, a sua ética calvinista, conferiram ao trabalho o caminho terreno imprescindível para se chegar ao reino do céu. Nascia então a classe dos negociantes. Como já pude dizer anteriormente, acho que até aqui mesmo, anos atrás, a classe dos negociantes é a classe que nega o ócio, daí a origem etimológica da palavra negócio, né? Negar o ócio significa uma classe burguesa emergente que labora durante o dia. Com o tempo ela percebeu que ela não laborava, ela se apropriava do labor de outros, né? Mas no início ela laborava, ela mercadejava, né? Nos interstícios da sociedade feudal, e negando o ócio, porque o ócio era visto pejorativamente pela sociedade. Mas também o trabalho foi muitas vezes associado a tripalho, de tripaliare, que advém de tripalho, uma máquina de tortura e de sofrimento que penalizava o trabalho. E esta tensão percorreu todo o pensamento ocidental. Weber, por exemplo, vai conceber, né, a partir da ética protestante, né, vai, digamos assim, desvendar ao seu modo a positividade presente nesta ética do trabalho. Um outro filósofo magistral, o Hegel, na sua fenomenologia do espírito, vai dar um salto em relação à concepção, digamos assim, una ou dualista, porque Hegel vai introduzir, retomando de certo modo algo que estava presente. A classe trabalhadora parece uma mortadela, né? Mais grossinha, mais fininha, mais grossinha, mais fininha, vai sendo fatiada pelo patronato, pelo capital. Ela é fatiada. Então veja, ela é aparentemente, eu tenho certeza que o bairro eu prefiro trabalhar numa empresa que me dá uma certa autonomia do que lá num que me revista até a cueca para saber o que eu estou levando da empresa. Claro, mas ele sabe também que se ele pisar na bola, na produção por metro, ele está no olho da calçada, não é nem da rua, ele está no olho da sarjeta no dia seguinte, do bueiro, tá certo? Porque o controle é por metro, né? O colega hoje referia-se lá, não sei se ele está aqui, o colega médico, o Theo, né? Se referia dos suicídios na Renault e na Peugeot na França. Em alguns desses casos, são cargos de gerência. Sabe por que eles se suicidaram? Porque como a produção é por métodos, né? Renault e na França, eu não estou falando do caroche no Japão, que o caroche é um traço do trabalho no Japão, mas a doença no trabalho não é um traço típico da França. Bem ou mal, um país republicano. A França teve uma Revolução Francesa e teve, vamos lá, uma Comuna de Paris. Então não é tão fácil assim você arrebentar tudo, né? E ainda assim, alguns desses suicídios é porque esses gestores fracassaram nos seus projetos. As metas não foram cumpridas, ele se penaliza, ele se pune. No caroche ele fica 10, 12, 13, 14, no 15º dia ele desfalece e morre. Na Renault, como ele não vai suportar, ele não tem essa paciência japonesa, tá certo? A gente brinca, mas é triste, ele abrevia o sofrimento. Entende? Então, sacaram a dupla precarização? Isso me leva a um ponto seguinte, né? Esta dupla precarização é compensada pelo capital por um processo que combina uma reengenharia que reorganiza completamente o sistema de... Se eu fosse fazer uma escola de administração de empresas boa hoje, boa, bimbona, a lá FGV, a lá Harvard, ou assemelhados, né? Eu não ia mais estudar o Taylor como o papa da administração, né? Mas que não é mais o Taylor. O Taylor é talvez o pai, mas não o papa. Como nós sabemos da hierarquia da igreja, o papa está um pouco acima dele só Deus, tá certo? Como muita gente acha que Deus não existe, então ele está lá em cima, está no topo sozinho, tá certo? Então está lá o papa sozinho, tá certo? Muito bem.
Hoje, na teoria da administração, você vai estudar a teoria do capital humano. Sabe o que a teoria do capital humano diz? Foi o que deu origem e inspirou o toyotismo. Com o ONU. Está no livro do ONU. A classe trabalhadora tem um intelecto, tem um saber fazer, um savoir-faire, tem um conhecimento que o administrador científico não tem. Você pode aprender uma porrada de coisa na Fundação Getúlio Vargas, mas tem coisa que só no chão da fábrica você consegue aprender. Só ali no chão da fábrica você consegue, digamos assim, entender como ela funciona. E o trabalhador e a trabalhadora sabem dizer como aquele chão da fábrica pode se tornar mais produtivo. Que um administrador nem passaria pela cabeça dele, que ele não estudou aquilo. Como é que ele vai saber? Só a vivência, é aquele saber fazer do chão da fábrica. Só para que vocês tenham uma ideia, na planta de Takaoka, da Toyota no Japão, em 2003, tinha uma flâmula nesta planta de Takaoka que dizia em japonês: Yokangai Yoshima. Bons pensamentos significam bons produtos. Ou seja, o capital pós-73, o capital da reestruturação produtiva global, os capitais transnacionais, as empresas de tecnologias de informação, elas perceberam que há uma potência criadora do capital que até então era subexplorada pelo capital. Trata-se de explorar até a alma. Só que para você tirar o intelecto do trabalhador a servir da empresa, você tem que convencê-lo a servir. Porque senão ele fala: não, porcaria nenhuma. Tenho certeza que nenhum corintiano ontem torceu para o Botafogo. Não dá, mesmo estando pé da vida, não. Agora, por que você acaba torcendo para o patrão? Porque ele te convence que agora é diferente. Primeiro ele vai dizer: não tem mais patrão, nós almoçamos no mesmo restaurante, a vida da empresa depende de você, como de mim, tanto eu. E o patrão não é mais o dono, atenção, é um gestor. Ele pode despencar. Eu conheço, eu já fiz entrevista com muito gestor que estava ontem no topo e despencou lá para baixo. Entende? E aí ele fala: não, mas fica tranquilo, eu vou conseguir. Aí ele monta, vai vender consultoria, mas ele tem mais de 40 anos, ele está aniquilado. Ou ele é muito bom, ou ele está aniquilado. Para o mercado de trabalho ele não volta mais. Está. Ele volta como freelancer, como, como é que chama hoje? Como consultoria, tá certo? Mas ele não volta mais naquela condição anterior. Esta dimensão cognitiva, intelectual, passa a participar do processo de valorização do valor. Essa é que é a jogada. Isto passa a fazer parte de um processo onde o trabalho material carece também de uma componente imaterial na formulação do valor. Não tem nada a ver com Negri, com Hardt. Isso tem tudo a ver com a formulação do Marx. Só que nós estamos pensando no século XXI. Se vocês forem ler com atenção o Capital, atenção, em muita citação às vezes é sinônimo de muita ignorância. Cuidado, tá? Muita ignorância, tá? Se vocês forem ler com atenção o Capital, o Marx vai dizer: tem um certo tipo de trabalho intelectual que, se ele participa do processo de criação do valor, ele passa a se tornar produtivo. E no Capital, não é no capítulo inédito. No capítulo inédito o Marx vai longe. Mas no Capital ele diz: um professor de uma escola privada ou um professor de uma escola pública presta um serviço público, é um valor de uso que se torna público, não agrega valor. Mas o professor, imagine, de uma Unip, agrega valor. O Marx até brinca: qual é a diferença entre um empresário de educação e um fabricante de salsichas? Entende? Os dois fabricam produtos. Por isso que na Unip você tem que ter salas, com 800, aí como é que chama agora? Tem sala presencial e não presencial. Então você esparrama computador pelo mundo, paga miseravelmente um professor para ele falar: vamos para 20, 30, 40 ou 60, que é uma sala razoável na universidade, mas para falar para 600 mil, 6 mil, 6 milhões, dependendo da amplitude da informática. Ensino à distância. Quanto mais longo, tá certo? E menos presencial, mais precário ele é. Mas nós estamos na era da precarização e não presencial, vamos dizer assim. Se já não bastasse a precarização presencial,
da escola privada, nós estamos na precarização não presencial. Tudo isso é da onda contemporânea. Os governos vão seguindo, né? Achando que o Lula, por exemplo, descobriu, acho que descobriu tudo, né? Que tragédia, que tragédia. É pena. E quem diz isso aqui? Quem diz isso aqui é quem votou no PT em 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 2000, 2008 e parou. Aí parou, porque, pô, peraí, eu não voto pro lado do negócio, não votamos para tudo isso, quer dizer, universidade, sabe quais são as universidades públicas novas que estão nascendo agora? Até o colega falou isso lá hoje, o colega médico. As universidades ele tem razão. As universidades públicas que estão saindo pelo Reúne agora, você faz contrato de 2, 3 anos. Produziu, fica. Não produziu, dançou. É a lógica da produção. Mas a universidade pública não é quitanda. Não é quitanda. Tá? Universidade pública não é a Mercedes-Benz. Eu tenho certeza que o Michael, se pudesse sonhar com uma sociedade livre, diria: primeiro, gostaria de dar uma volta no Mercedinho que você produz, né? Claro. E não só dar uma volta, levar ele para casa. Porque, pô, você vai andar no teu carrinho e depois anda no Mercedão. O que você fez? Você fala: pô, o que eu fiz é melhor. Você fez, mas não leva. E nós queremos uma sociedade onde quem faça, leve o que fez. E o século XXI vai nos ajudar a voltar a colocar essa consigna. Quem faz, leva. E quem não faz, toma. É o mesmo ditado popular. É o mesmo ditado popular. Tá? Por isso que a gente se fala. Também não quero exagerar e quero terminar. Eu passei do tempo aqui. Não. Vou avançar então mais um pouco. Tá? Mas não quero exagerar não, senão eu fico muito animado e não é bom. Então veja, a teoria do valor-trabalho não desapareceu no século XXI. O Haber vai dizer uma construção muito complexa. O sistema está aqui, o mundo da vida está aqui. A teoria do valor-trabalho perdeu potência, o mundo hoje é o mundo da interação, da intersubjetividade. Como Habermas é um autor inteligente, ele sabe que o sistema colonizou o mundo da vida. O sistema não colonizou o mundo da vida, porque o mundo da vida nunca se descolonizou do sistema. Essa é a questão. E isso o Lukács sacou, e o Habermas não. Então, ao invés de perder muito tempo com a teoria da ação comunicativa, vai ler a ontologia do ser social. Volta a ler a ontologia do ser social, tá certo? Porque vai ajudar a entender esses complexos societais que são mais difíceis. Acontece que no que tange o valor, quanto menos trabalho manual o capital hoje pode ter, veja, com maquinário novo, com reengenharia, quanto menos trabalho manual o trabalho pode ter, mercadorizando o serviço público, porque tudo que antes era serviço público, o trabalho docente público, a previdência pública, a saúde pública, a escola pública, a medicina pública, foi quase tudo, até a penitenciária está sendo privatizada. Vocês sabem que nos Estados Unidos as penitenciárias são privatizadas. Aqui no Brasil, o projeto piloto de privatização significa o seguinte: tira o excedente dos desempregados, encana eles e bota trabalhando gratuitamente para o capital, e alguém ganhando em cima, entende? Com isso você diminui o desempregado, porque o penitenciário não está desempregado, está preso. Então nos Estados Unidos são 2 milhões. Você tira 2 milhões de uma jogada dessa, o Dali vai me ajudar, porque nesse terreno eu sou um pouco frágil, né? Você tira 2 milhões na população economicamente ativa dos Estados Unidos, pô, o índice de desemprego aumenta, diminui, né? Boa, porque 2 milhões viraram pó, mas estão trabalhando para o capital. Entende? 2, 3%, não é isso? Mais ou menos isso, sacaram? Agora, por outro lado, reduz-se o trabalho manual, material, e amplia-se o trabalho intelectual. Porque agora você tem uma força cooperada e coletiva, onde o trabalho intelectual, não é que a minha discordância com o Hardy ia acabar, o Hardy e o Negri, e mesmo com o André Gortz, que é um autor respeitável e que merecia um elogio enorme. Quem viu como o André Gortz morreu há meses atrás, né, não pode falar da obra dele sem dizer que essa peça que ele deixou, né, que levou ao suicídio dele, da sua mulher, é uma peça primorosa de humanidade, né? Então fica aqui, já que eu vou fazer um pequeno nota crítica ao André Gortz, uma pequena nota grande de deferência a um indivíduo cujo traço de humanidade explodiu, né? Se pudesse brincar com metáforas, estou fazendo uma metáfora. O Gortz nesta peça foi para o céu, entende? Que é uma metáfora, por suposto, né? Ele foi para o céu porque ele atingiu o patamar mais alto da humanidade. Ele morreu porque ele dizia: eu não posso viver sem a mulher que eu amo. Há 50 anos que eu vivo com ela, ela está morrendo. Ele estava em plena lucidez, plena. Ele podia dizer: bom, eu vou viver mais uns 5, 6, 10, né, com 85,
o nível de vida tem subido na Europa, estamos perto dos 90 e poucos anos, né? Nos casos mais longevos, a média do tempo de vida tem crescido muito por todo o avanço, né, que nós temos acompanhado neste plano, né? Mas não, ambos decidiram sair ambos da vida, porque um não deveria sem o outro, e a morte da sua companheira, do Heine, né? Não me lembro agora o seu nome, era terminal e ela já vivia uma situação muito dura. Foi isso que fez com que ambos desapareceram. Mas eu gosto também, em alguns momentos, fala num trabalho imaterial. Eu estou falando aqui no sentido marxiano, porque, quer dizer, tem um componente de trabalho. Marx fala no Capital, no capítulo 13, que agora tem que citar, então tá lá, vai lá ver direitinho, mas tem que ler direitinho. O Marx não trabalha com a noção de trabalho, é só o proletário. Então, o que eles estão exemplo do pior arquiteto? Tem que citar. Podemos diferenciar o pior operário da melhor AB. Porque a parte é uma noção ampliada de trabalho. E lá naquele capítulo 13, ele vai falar: o trabalho não material agrega valor. Só que naquela época, atenção, olha, naquela época, o Marx vai dizer, é um trabalho esporádico, não é o dominante, porque quem agregava valor para valer no século XIX? O proletariado industrial. Pode descobrir isso no século XXI é brincadeira, entende? É brincadeira. Descobrir isso no século XXI é brincadeira, né? Por isso já está razoável. E ainda hoje o proletariado industrial, nós vimos o depoimento do nosso companheiro, agrega valor. Eu conheci a Mercedes-Benz de Juiz de Fora, tá? Eu não sei nem se ela está ativa, porque ela estava produzindo lá como é que chama o Mercedinho lá? Que eu nem ouvi, né? Mercedes com o nome classe. O pequenininho é classe A, o grandão é classe C, né? O capital é genial, né? O Mercedinho pequenininho, que dá até vontade de ter, é classe A. Para o pobretão chegar nele e depois não pagar a arrumação do carro. E o ricão, que pode ter o classe C, né? Ele pode dizer em público que ele tem um carro classe C, mas é um puta Mercedão, entende? O capital é genial nas suas como diria um velho sindicalista aqui no passado, velho não, um sindicalista de idade mediana, né? Que hoje está um pouquinho chumbadinho. Quanta maracutaia se fazia no passado, né? E o capital continua fazendo maracutaia. Acho que eles sacaram de quem é esse velho novo sindicalista, ex-sindicalista, que eu estou me referindo, que gostava muito de falar de maracutaia dos outros. O capital faz muita maracutaia. Você compra o carro A, o pobre compra o carro A, e o rico, para fugir da criminalidade, ele compra o carro C, o carro tipo C, né? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é que há uma imbricação. Assim, eu estava dizendo, o Marx diz, isso é, naquela época, o professor, o escritor, o Marx chamava de trabalho não material, né? O que ele dizia do trabalho intelectual. Para o Marx era o trabalho intelectual, o trabalho do espírito. Nos Grundrisse, ele vai chamar de general intellect, espécie de intelectual geral, da ciência tornada generalizada na produção. A gente pode traduzir livremente essa expressão, o sentido dela é compreensível, né? A ciência entra no mundo da produção. Mas naquele momento, nos exemplos que o Marx cita no Capital, ele vai dizer, são ainda atividades subordinadas formalmente ao capital. O problema é que as atividades não materiais hoje não são formalmente subordinadas ao capital, elas são parte do mundo da mercadoria. Tem uma passagem aqui que eu me permito ler, do Jean-Marie Vincent, que eu acho muito feliz. Esse sim, um artista está nos ajudando, pode errar, mas está nos ajudando a pensar hoje, né? Eu acho muito importante o trabalho sobre o século XIX, mas aí não precisa repetir o que já foi dito, aí vamos dizer uma coisa que não foi dita. Agora, o meu desafio aqui não é pensar o século XIX, que eu acho muito importante, mas a tarefa dos bons historiadores, ou dos bons filósofos, que não se encontra em qualquer esquina, aliás, nem historiador, nem filósofo. Agora, o difícil para a gente é discutir, entender o século XXI. Você lembra do diálogo do Marx com as suas filhas? Pai, o que você acha disso? Parará. O que você acha daquilo? Parará. Se perguntasse que time você torce, ele deu bonitas, claro. Parará. Claro, né? O bicho juntava a inteligência do espírito com a profunda dimensão popular. Mas perguntaram para ele qual é seu lema de vida. Quem lembra o que o Marx respondeu? Duvidar de tudo. Tá? Então Marx duvidava das questões. Ele não era um dogmático, né? Olha o que diz o Jean-Marie Vincent. Tá, eu agora vou tentar fechar, né? Em concordância com a hipótese de Jean-Marie Vincent, quando ele afirma que, aspas, a própria forma valor do trabalho, olha aqui, olhando hoje, a própria forma valor do trabalho se metamorfoseia.
ela assume crescentemente a forma do trabalho intelectual abstrato. A força de trabalho intelectual produzida dentro e fora da produção, olha, a força de trabalho intelectual produzida dentro e fora da produção é absorvida como mercadoria pelo capital, que lhe incorpora para dar novas qualidades ao trabalho morto. A produção material e a produção de serviços necessitam crescentemente de inovações, tornando-se, por isso, cada vez mais subordinados a uma produção crescente de conhecimento que se converte em mercadoria e capital. Esta, eu penso, que foi a jogada do capital. E ele aprendeu isso, inclusive, nas lutas operárias. Ele derrotou as lutas operárias e roubou algumas das suas bandeiras ao seu modo. E o valor passa a ser agregado e potencializado pelas chamadas atividades não materiais. Não é como diz o Negri, o trabalho do afeto. Eu até brinquei no meu livro Cara Coisa, como o trabalho do afeto. Nós vivemos na era do desafeto ao trabalho, não do trabalho do afeto. Brincadeira. O trabalho do afeto é uma visão muito eurocêntrica. O que é interessante no trabalho da Ursula Hughes é que ela não tem uma visão eurocêntrica do trabalho. Ela está olhando os chineses, os asiáticos, os latino-americanos, os norte-americanos, entendeu? Ela está sacando que há um trabalho invisível, né? O que ela chama do cybertariado, entende? Então veja, ao invés da gente reduzir, vamos encontrar o proletariado onde? Agora só naquele que está batendo martelo? Bom, aí adeus a revolução. Né? Esses comentários que eu fiz assim, en passant, foram ao senhor Sérgio Less, que disse no seu livro que eu dei adeus ao proletariado. Como ele foi deselegante, eu não costumo polemizar com autores que polemizam pelo trabalho, porque meu trabalho eu polemizo com tanta gente, eu tenho que ter a tranquilidade para receber burdulada também. E recebo, com tranquilidade. Agora, quando a burdulada é um pouquinho provocativa, né, e parte para um tipo de tratamento que eu não posso aceitar, de alguém que eu acolhi, né, que quando precisou foi bater na porta do professor Ricardo Antunes, né, perguntou se podia fazer o doutorado lá com ele, o professor Ricardo Antunes disse, vamos dar um jeito, né? E depois dizer que eu dei adeus ao proletariado. Eu estou dizendo, se eu dei adeus ao proletariado, o nosso amigo que eu acabei de citar, o Sérgio Lessa, deu adeus à revolução. Porque se a gente for imaginar que toda essa camada que ele citou aqui, né, o Dari pode voltar, quando são trabalhadores, né, que não são do proletariado industrial que transforma a fisicidade da matéria. Nós temos que compreender a amplitude da classe trabalhadora hoje. E para também não perder muito tempo com algo cujo tempo não merece ser perdido, né? Eu ia falar mais, mas não vou falar mais, né? Eu vou ler uma passagem de um autor que tanto ele quanto eu prezamos muito, né? O Sérgio Less e eu, né? O Estevão Mesaros, né? Que diz no seu livro Poder da Ideologia, na versão nova, portanto é um texto atualíssimo, publicado na editora da Boitempo há 2 anos atrás, na minha coleção Mundo do Trabalho. Ele diz assim, é literal. Eu vou dizer a página, vocês podem conferir, porque como eu não trouxe o livro hoje, é muito pesado, e depois que a gente passa dos 30 anos, carregar peso fica difícil, né? E já faz algum tempo que nós passamos dessa idade, né? A gente lembra dela porque o Sartre dizia que com 30 anos você chega à ideia da razão. Felizmente o Sartre nunca nos disse quando que você deixa quando você passa da ideia da razão. Então a gente pensa que entrou nos 30 e continua com a idade da razão. Eu tirei xerox aqui na gentil sessão que me fez a livraria. Olha o que diz o Mesaros. E eu não tomo como Bíblia, hein? Mesaros é um grande autor. E modestamente eu acho que eu ajudei o Mesaros a formular isso aqui também. Modestamente. Tá? Porque nós dialogamos, eu aprendo muito com ele, mas dialogamos desde 1983. Lá se vão 25 anos. Olha o que diz o Mesaros. Seria bom o Sérgio Lessa ler, né? E dizer que ele também, que o Mesaros também está fora, né? O Mesaros também está fora. O Sérgio Lessa descobriu a pólvora, que o proletariado industrial do século XIX era o revolucionário para Marx, que o Marx via o trabalho como mutação da natureza. Olha a noção de natureza hoje, entende? Claro, a tecnologia, a natureza é o que? A árvorezinha que está aí do lado, depauperada e queimada? Ou a natureza é a tecnologia, são as forças produtivas que destroem o ambiente? A força de trabalho é parte da natureza. O Marx nos ensina nos manuscritos de Paris que o homem é parte da natureza. Tá? Então quando o homem interage com o homem, ele está interagindo com a natureza. Tá? A natureza não é pegar pedra e fazer tacape para tirar no outro. Infelizmente, dessa fase já passamos. Podemos ter piorado, né? Mas não estamos mais no tacape. Olha o que diz o Mesaros. Com isso eu encerro esse capítulo e vou para o meu último ponto, né?
porque acho que senti aqui que não podia deixar de fazer esse comentário, né? Para ajudar os jovens pesquisadores aqui a irem fundo na pesquisa que o Marx nos ensinou. O que é, se o Marx tivesse lá em Highgate, né? Lá em Highgate, o Marx está... Você imagina se eu te falarem que o proletariado industrial, que transforma a fisicidade da matéria, é o único ser revolucionário, é uma visão mecanicista, tecnicista, e desconsidera isto aqui, que diz o Steven Mesaros. Isso também implica o reexame necessário de conceitos restritivos do passado. Ninguém pode dizer que o Mesaros não entendeu bem o Marx, né? E dizer que o Mesaros só conhece o Capital, só conhece os grundistas, não conhece o Capital, é uma brincadeira. É esconder que quem falou isso conhece talvez o primeiro volume do Capital, se bem ou mal é uma discussão, e não conhece o conjunto volumoso da obra do Marx, tá? Que o Mesaros conhece, se eu falei em 30 anos, ele pode falar em 60, né? Em 60. Isso também implica o reexame necessário dos conceitos restritivos do passado. O sujeito da emancipação não pode ser arbitrária e voluntaristicamente definido. Ele só estará apto para criar as condições de sucesso se abranger a totalidade dos grupos sociológicos capazes de se aglutinar em uma força transformadora efetiva no âmbito de um quadro de orientação estratégica adequada. Alguém pode dizer, mas não está muito claro. Ele vai ficar mais claro. O Mesaros vai assim, ele vai por camada, tá? Até a hora que ficar límpido, né? Ou discorda ou concorda, mas não dá para dizer que tem ambiguidade. Ah, faltou um ezinho aqui, não tem ezinho nem a mais nem a menos, tá? Vamos continuar. O denominador comum, ou o núcleo estratégico de todos esses grupos, não pode ser o, aspas, trabalhador, o trabalho industrial, fecha aspas. Tenha ele colarinho branco ou azul, tá? Não pode ser o trabalho industrial, entre aspas, tenha ele colarinho branco ou azul, né? Que o Michael sabe bem o que é. Quem tem o colarinho branco e quem tem o colarinho azul. Muito bem. Mas, quem é essa força transformadora? Ele diz mas, e grifa em itálico, o trabalho como antagonista estrutural do capital. É o trabalho, a força antagonista estrutural do capital. Quem é mais potente dentro das forças sociais do trabalho depende da história, do momento. Por exemplo, sabe o que aconteceu há 3 meses? Eu sou daquela geração que acha que os setores mais ousados, que ainda confrontam mais o capital, são as forças sociais operárias das fábricas, né? Para reduzir o debate aqui, nos meus livros lá eu tento dizer um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, há 3 semanas, um mês atrás, né? A Zona Sul de São Paulo, a periferia da Zona Sul, onde 25% tem emprego, pesquisa lá deles, eu li recentemente isso. Os outros 25% têm emprego precarizado, são 50%. E os outros 50% são desempregados. Eles saíram, fecharam a M Boimirim, pararam o transporte e disseram, nós levamos de 3 a 4 horas para sair da periferia para ir para a fábrica ou para o trabalho, para trabalhar 8, 9, 10, 11, 12 e depois voltar. Bom, 3 horas para ir, 3 horas para voltar são 6, mais 10 de trabalho, 16. Ele está aniquilado como indivíduo. Então eles pararam a circulação. Então veja, olha que interessante, como na Toyota os operários fizeram isso no toyotismo japonês. Como a Toyota depende das mercadorias que vêm das interfirmas, estradas, que o produto, que a, como chama? A autopeça, a cadeia produtiva não se realiza. E você fere o processo de valorização do capital, mesmo não estando trabalhando nele, sacaram? Porque como o Marx mostra no volume 3, mas aí seria preciso ter chegado no volume 3, entendeu? Com mais calma, veio o 1, depois veio o 2, depois veio o 3. Eu comecei a ler o Capital em 1973, entendeu? Então calma, né? Calma, dizer que a gente não entendeu direitinho, um novato, né? Um debutante, calma, entende? Calma. E desculpem um pouco esse tom, porque tem que ter um pouco de calma. É um debate para valer, eu topo. Um debate assim, meio assintoso, vamos dar risada no que está dito, assim. Eu também sei rir. Eu sou mais ou menos humorado, não sou? Tem um jeitinho pro humor. Então eu quero assim também, né? Claro. Então calma. Veja, dá para você parar o circuito de valorização do capital travando a circulação. E Marx mostra no volume 3 que os trabalhadores que trabalham em certos setores da circulação de mercadoria são produtivos, porque aqueles setores são fundamentais. Isso não diz no volume 1, né, Dari? Claro, no volume 1 ele está trabalhando no espaço produtivo, o da circulação do no 3.
Então essa concepção ampliada de trabalho, para terminar, o Mesaros termina assim, né? É o trabalho como antagonista estrutural do capital. Isto é o que combina objetivamente os interesses variados e historicamente produzidos da grande multiplicidade de grupos sociais que estão do lado emancipador da linha divisória das classes no interior, no interesse comum da alternativa hegemônica do trabalho à ordem social do capital. Pois todos esses grupos devem desempenhar seu importante papel ativo na garantia da transição para uma ordem qualitativamente diferente. Dizer que eu sei quem é o primeiro e quem é o segundo, eu só dou palpite aí no futebol, e ontem acertei, né? Felizmente. Agora vamos para a semana que vem. Para terminar, esta nova morfologia do trabalho nos implica compreender esse sentido muito multifacetado do operariado. Novos e velhos proletários, trabalhadores rurais que estão aqui, trabalhadores que exploram a si próprios, né? Aquele que trabalha, veja, aquela mulher trabalhadora na indústria de Franca, que no nosso livro Riqueza e Miséria do Trabalho, através da Vera Navarro, nós fomos pesquisar, que coloca os seus filhos costurando sapato para vender no mercado de Londres, Tóquio, Roma, né? Nova York. É produtiva, é o trabalho produtivo doméstico. E para brincar mais, eu fico imaginando, Maicon, o seguinte: se você, para brincar e fazer agora devidamente o último comentário, se você está batendo no martelo ali, pegando pesado na ferramenta, você é revolucionário. Agora, quando você, por uma imposição do capital, vai controlar o que você fez, você deve virar contra-revolucionário. É ótimo, né? É um decalque, é de um mecanicismo. Então, pegue essas pistas quem quiser e vamos fazer com que o pensamento marxista responda ao século XXI. Eu venho aqui, a gente viaja um bocado, sai para cá, vai para lá, porque aqui tem aí algumas centenas de jovens que não estão em sintonia com o capital. Não estão em sintonia com as ciências sociais de tipo pós-moderno. Não abandonaram as lutas sociais. Acham que a universidade tem que pensar nas questões vitais do mundo. Tomara que eu tenha dito alguma coisa aqui nessa altura do campeonato que faça algum sentido, que não seja tão facilmente assim esculhambar, porque esculhambar os outros a gente vê é fácil, e eu procurei fazer com certo cuidado, tá certo? Porque aqui a gente pode ter novas pesquisas, novas reflexões, novas investigações, que mostrem a vitalidade das forças sociais do trabalho, dessa totalidade do trabalho versus a totalidade do capital. Qual é hoje a força da totalidade do trabalho social, a expressão é do Marx, versus a totalidade do capital social total, também a expressão do Marx. Esse é um desafio para nós do século XXI, e tomara que o RED e esses seminários que se realizem ajudem a pensar. Tá? Era isso que eu queria dizer para vocês. Desculpe se passei um pouquinho do tempo, mas acho que acompanhei e consegui ficar aí, né, com o Dari, e agradeço a paciência de vocês. Obrigado. É a unidade do diverso mesmo, é isso. Só que dizer que a unidade do diverso é fácil. Embora correto. O duro é bom. E como é que você costura, né, o uno no diverso? Hoje. Bom, aí implicaria um debate sobre os sindicatos, sobre os partidos.